Era uma noite silenciosa, e alguém sentado à beira da cama sentia o peso de todas as portas fechadas da vida. O trabalho havia desaparecido, os relacionamentos estavam desgastados, e cada tentativa de avançar parecia ser bloqueada por muros invisíveis. Nesse instante de desespero, surgiu uma lembrança distante, uma frase ouvida em uma palestra espiritual que dizia que as palavras moldam o destino. Essa pessoa, cansada de reclamar, decidiu experimentar algo novo. Com voz firme declarou: Deus abre minhas portas. Foi como acender uma chama no meio da escuridão. No dia seguinte, uma ligação inesperada trouxe uma oportunidade que parecia impossível. Portas que nunca se abriam começaram a se mover. Essa experiência revelou um segredo poderoso. As palavras não são apenas sons, mas decretos espirituais que ativam forças invisíveis. Florence Scovel Shinn ensinava que cada frase é uma semente lançada no solo da mente, e o que se planta com fé, floresce em realidade. O ser humano que descobre esse princípio percebe que não está condenado ao acaso, mas pode escolher conscientemente o que deseja manifestar. É nesse ponto que surge a promessa de um ritual simples, capaz de mudar tudo em apenas 30 segundos. Não é uma técnica complicada, não exige esforço físico ou grandes recursos. É apenas o poder da declaração consciente, repetida com fé e confiança. Quando se diz, Deus abre minhas portas, o universo inteiro se organiza para girar fechaduras que antes pareciam eternas. Essa é a chave que transforma desespero em esperança, escassez em abundância, doença em saúde e fracasso em sucesso. E se você está ouvindo estas palavras agora, saiba que não é por acaso. Existe um chamado para que você desperte para o poder que já habita em sua boca. Cada frase que pronuncia é uma ordem enviada ao subconsciente, e esse servo fiel obedece sem questionar. Se até hoje suas palavras foram de reclamação, talvez seja por isso que tantas portas permaneceram fechadas. Mas a boa notícia é que você pode mudar o rumo a partir deste instante. É por isso que eu convido você a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você fortalece essa corrente de transformação e se conecta com conteúdos que podem ampliar ainda mais sua consciência. Cada gesto de apoio é também uma declaração. Eu escolho abrir minhas portas para o novo. Assim como as palavras criam realidades, suas ações também são sementes que geram frutos. Imagine agora como seria sua vida se cada porta que parecia trancada começasse a se abrir suavemente. Imagine oportunidades surgindo, relacionamentos se restaurando, saúde se renovando e prosperidade fluindo. Tudo isso pode começar com uma simples frase, repetida com fé e persistência. O segredo não está em esperar milagres externos, mas em ativar o poder interno que já existe em você. Essa jornada não é apenas sobre repetir palavras, mas sobre compreender que existe uma lei universal em ação. Quando você declara com confiança, o universo responde. Quando você planta sementes de esperança, colhe frutos de abundância. O que parecia impossível torna-se possível, porque a energia das palavras é capaz de mover circunstâncias invisíveis. E agora eu deixo um convite para você refletir. Qual porta da sua vida você deseja ver aberta? Escreva nos comentários qual transformação você busca, porque esse pode ser o primeiro passo para ativar o poder das palavras em sua própria jornada. Muitas vezes, sem perceber, o ser humano se torna prisioneiro das próprias declarações. Ao acordar, já começa o dia dizendo frases como eu não aguento mais, nada dá certo para mim, estou sempre cansado. Essas palavras, repetidas com frequência, criam uma atmosfera invisível que molda a realidade. É como se cada expressão fosse um tijolo construindo uma muralha que impede o fluxo natural da abundância. Florence Scovel Shinn ensinava que o verbo é criador, e quando usado de forma negativa, cria exatamente aquilo que se teme. Assim, quem reclama constantemente está, na verdade, decretando escassez e bloqueio. O subconsciente, obediente e fiel, não distingue brincadeira de verdade. Ele apenas recebe ordens. Quando alguém diz, eu nunca tenho dinheiro, essa frase se torna um comando que organiza circunstâncias para confirmar a declaração. É como se o universo dissesse, se é isso que você afirma, então é isso que você terá.
O resultado é uma vida marcada por repetições de fracasso, não porque o destino seja cruel, mas porque as palavras escolhidas são sementes de desarmonia. O ser humano que não vigia sua fala acaba colhendo frutos amargos sem compreender que foi o próprio jardineiro da escassez. Um exemplo comum é o hábito de reclamar do trabalho. Quem repete diariamente, "eu odeio meu emprego", cria uma energia que torna o ambiente cada vez mais pesado. Colegas se afastam, oportunidades desaparecem e até pequenas tarefas se tornam insuportáveis. Não é magia, é lei espiritual. O que se afirma com emoção se manifesta. O erro está em acreditar que palavras são apenas sons. Na verdade, são decretos que moldam o invisível. Cada frase é uma ordem enviada ao campo energético que responde sem falhar. Outro ponto importante é perceber que até frases ditas em tom de humor podem sabotar. Quantas vezes alguém brinca dizendo "sou azarado", "sou péssimo em tudo", "nunca consigo nada"? O subconsciente não entende ironia. Ele apenas registra e executa. Assim, mesmo em momentos de descontração, é preciso vigiar a fala. O que parece uma piada pode se tornar uma profecia autorrealizável. Florence dizia que o subconsciente é como um servo que não discute, apenas obedece. Se a ordem é negativa, o resultado será igualmente negativo. A repetição é outro fator que fortalece a sabotagem. Uma frase dita uma vez pode não ter grande impacto, mas quando repetida diariamente, ganha força. É como regar uma planta todos os dias. Se a planta é de erva daninha, ela crescerá vigorosa. Da mesma forma, quem repete "eu nunca tenho sorte", está regando a semente da má sorte. O subconsciente, fiel ao comando, cria situações que confirmam a crença. Assim, a vida se torna um reflexo das palavras escolhidas. É fundamental compreender que não existe neutralidade na fala. Cada palavra é uma escolha entre abrir ou fechar portas. Quando se diz "eu não consigo", uma porta se fecha. Quando se afirma "eu estou aprendendo a conseguir", uma porta se abre. O erro comum é acreditar que apenas pensamentos importam. Na verdade, a fala é ainda mais poderosa, porque carrega vibração sonora que impacta diretamente o campo energético. Por isso, vigiar as palavras é vigiar o próprio destino. Um exemplo prático: alguém que vive dizendo "eu nunca encontro pessoas boas", acaba atraindo relacionamentos complicados, não porque o mundo esteja cheio apenas de pessoas ruins, mas porque a declaração cria um filtro invisível. O subconsciente organiza encontros que confirmam a crença. Quando essa pessoa muda a fala para "eu atraio relacionamentos saudáveis e felizes", o filtro se transforma e novas experiências começam a surgir. É a prova de que palavras são ímãs que atraem circunstâncias compatíveis. Portanto, se até hoje suas palavras foram de reclamação, talvez seja por isso que tantas portas permaneceram fechadas. O poder está em reconhecer que cada frase é uma chave. Quando se escolhe palavras de esperança, portas se abrem. Quando se insiste em palavras de desespero, portas se fecham. O ser humano que deseja transformação precisa começar pela boca. Vigiar a fala é vigiar o destino. E ao compreender isso, você percebe que não é vítima do acaso, mas criador consciente da própria realidade. O subconsciente é como um servo silencioso que nunca discute ordens. Ele não questiona se aquilo que você diz é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. Apenas recebe e executa. Quando alguém declara "eu nunca tenho sorte", o subconsciente organiza circunstâncias para confirmar essa ordem. É como um funcionário obediente que cumpre tarefas sem avaliar se elas são úteis ou prejudiciais. Florence Scovel. Shin dizia que o subconsciente não discute, apenas aceita. Por isso, cada palavra dita com emoção se torna um decreto que molda a realidade. Imagine uma pessoa que repete diariamente "eu nunca encontro amor". O subconsciente registra essa ordem e cria barreiras invisíveis, afastando oportunidades de relacionamento. Essa pessoa pode até conhecer alguém interessante, mas algo dentro dela sabota a aproximação. Quando muda a fala para "eu sou digno de amor" e ele me encontra com facilidade, o servo interior reorganiza o cenário. Novas pessoas aparecem, encontros acontecem, e o que parecia impossível se torna natural.
Não é mágica, é lei espiritual em ação. Outro exemplo é o dinheiro. Quem declara, eu sempre gasto mais do que ganho, está dando uma ordem clara ao subconsciente. Ele passa a criar situações em que despesas inesperadas surgem, confirmando a crença. Já quem afirma, a abundância flui para mim de forma constante, abre espaço para oportunidades financeiras. O subconsciente, obediente, busca caminhos para materializar essa ordem. Pode ser uma nova ideia, um convite inesperado ou até uma solução criativa para dívidas. O importante é perceber que o servo interior sempre responde. É preciso compreender que o subconsciente não distingue brincadeira de seriedade. Se alguém diz em tom de humor, sou azarado, essa frase é registrada como ordem. O servo não entende ironia, ele apenas executa. Por isso, até palavras ditas em momentos de descontração podem moldar a realidade. Florence alertava que o subconsciente é literal. Ele não interpreta, apenas obedece. Essa é a razão pela qual tantas pessoas vivem experiências que parecem confirmar suas próprias declarações negativas. A repetição fortalece o comando. Uma frase dita uma vez pode não ter grande impacto, mas quando repetida diariamente, ganha força. É como treinar um animal de estimação. Quanto mais vezes a ordem é dada, mais rápido ele aprende. O subconsciente funciona da mesma forma. Se você repete, eu nunca consigo, essa ordem se torna um hábito mental. O servo interior passa a organizar a vida para confirmar a crença. É por isso que mudar a fala exige persistência. Um erro comum é acreditar que apenas pensamentos importam. Na verdade, a fala é ainda mais poderosa, porque carrega vibração sonora. O subconsciente responde não apenas ao conteúdo, mas também à emoção com que a frase é dita. Se alguém afirma, eu sou próspero com entusiasmo, o servo interior recebe essa ordem com força. Se diz a mesma frase sem fé, o impacto é menor. Por isso, é essencial unir palavras e emoção. Exemplo prático. Uma pessoa que deseja saúde começa a declarar: a vida divina me enche de energia perfeita. O subconsciente recebe essa ordem e reorganiza o corpo para confirmar. Aos poucos, hábitos saudáveis surgem, energia retorna e até sintomas desaparecem. Não porque a frase seja mágica, mas porque o servo interior obedece ao comando. Essa é a prova de que palavras são decretos que moldam até o físico. Portanto, compreender que o subconsciente é um servo fiel muda tudo. Ele não discute, não julga, apenas obedece. Se as ordens são negativas, o resultado será negativo. Se as ordens são positivas, o resultado será positivo. O ser humano que deseja transformação precisa aprender a dar comandos claros e construtivos. Vigiar a fala é vigiar o destino. E ao perceber isso, você entende que não é vítima do acaso, mas criador consciente da própria realidade. Existem histórias que parecem milagres, mas que na verdade são resultados diretos do poder das palavras. Um empresário em crise, endividado e sem perspectivas, decidiu mudar sua fala. Em vez de repetir, meus negócios estão falindo, começou a declarar diariamente, eu sou próspero, meus negócios prosperam, portas se abrem para mim. No início, parecia apenas uma frase sem efeito, mas com o tempo, novas ideias surgiram, parceiros inesperados apareceram e oportunidades se multiplicaram. Em poucos meses, sua empresa estava novamente de pé. O que mudou não foi apenas o mercado, mas o campo vibracional criado pelas palavras. Outro exemplo é o de alguém que enfrentava problemas de saúde. Essa pessoa vivia dizendo, eu estou sempre doente, e cada vez mais sintomas apareciam. Ao descobrir o poder das afirmações, passou a repetir, a vida divina me enche de saúde perfeita. Aos poucos, hábitos saudáveis começaram a surgir naturalmente. A energia aumentou e os sintomas foram desaparecendo. Não foi mágica, mas a reorganização do subconsciente, obedecendo ao novo comando. As palavras criaram um ambiente interno favorável à cura. Há também histórias de relacionamentos transformados. Uma pessoa que sempre dizia, ninguém me ama, vivia experiências de rejeição. Ao mudar sua fala para, eu sou digno de amor e atraio relacionamentos saudáveis, o subconsciente reorganizou sua postura, sua energia
e até sua forma de se relacionar. Pouco tempo depois, encontrou alguém que refletia exatamente essa nova declaração. O que parecia impossível tornou-se realidade porque as palavras abriram portas invisíveis. Esses exemplos mostram que afirmações positivas não são apenas frases bonitas, mas decretos espirituais que ativam leis universais. Florence Scovel Shinn dizia que o subconsciente é como um servo fiel, e quando recebe ordens construtivas, cria circunstâncias construtivas. O segredo está em persistir e declarar com fé. Quem desiste cedo não dá tempo para que o servo interior reorganize o cenário. É como plantar uma semente e arrancá-la antes que germine. Um erro comum é esperar resultados imediatos. Muitas pessoas dizem uma afirmação por alguns dias e, não vendo mudanças rápidas, voltam às velhas reclamações. Isso interrompe o processo. É preciso compreender que cada palavra é uma semente, e sementes precisam de tempo para florescer. O empresário que salvou sua empresa não viu resultados no primeiro dia, mas persistiu até que o campo vibracional se tornasse forte o suficiente para atrair novas oportunidades. Outro ponto importante é perceber que não se trata apenas de repetir frases mecanicamente. É necessário unir emoção e fé. Quando alguém declara "eu sou próspero" com entusiasmo, o subconsciente recebe essa ordem com força. Se diz a mesma frase sem acreditar, o impacto é menor. Por isso, afirmações devem ser feitas com convicção, como decretos que não podem ser revogados. O universo responde à certeza, não à dúvida. Exemplo prático. Uma pessoa que desejava mudar de cidade começou a afirmar: "O lugar certo me recebe com facilidade, portas se abrem para minha nova vida." Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de trabalho exatamente na cidade que desejava. Não foi coincidência, mas resultado da ordem enviada ao subconsciente. As palavras criaram o caminho. Esse tipo de transformação mostra que não há limites para o poder da fala. Portanto, exemplos reais confirmam que afirmações positivas são ferramentas poderosas de mudança. Elas reorganizam o subconsciente, atraem novas circunstâncias e abrem portas que antes pareciam trancadas. Quem deseja transformação precisa compreender que cada frase é uma chave. Quando se escolhem palavras de esperança, portas se abrem. Quando se insiste em palavras de desespero, portas se fecham. O segredo está em declarar com fé, persistir e permitir que o universo responda. Persistir nas afirmações é como regar uma planta todos os dias até que floresça. Muitas pessoas começam entusiasmadas, mas desistem cedo, acreditando que nada está acontecendo. O que não percebem é que o subconsciente precisa de tempo para reorganizar circunstâncias. Cada repetição fortalece o comando. Cada palavra cria raízes mais profundas. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é a substância das coisas esperadas, e a persistência é o caminho para que essa substância se torne visível. Quem abandona cedo interrompe o processo e volta ao ciclo de reclamações. A contradição é outro fator que sabota resultados. Dizer "eu sou próspero" pela manhã e reclamar de dívidas à tarde é como plantar uma semente e arrancá-la no mesmo dia. O subconsciente recebe ordens confusas e manifesta aquilo que é repetido com mais emoção. Se a reclamação vem carregada de sentimentos fortes, ela se sobrepõe à afirmação positiva. Por isso, é essencial manter consistência. As palavras precisam estar alinhadas em todos os momentos, não apenas em instantes de otimismo. Um exemplo prático é alguém que deseja saúde. Pela manhã, afirma "eu sou saudável", mas ao encontrar amigos repete "estou acabado, nada melhora". Essa contradição anula o processo. O subconsciente não sabe qual ordem seguir e acaba reforçando a que foi dita com mais emoção. É por isso que muitas pessoas não veem resultados. Não porque as afirmações não funcionem, mas porque suas palavras se contradizem. Persistir significa manter firmeza mesmo diante das aparências contrárias. Persistência também exige disciplina. Não basta repetir frases mecanicamente. É preciso sentir e acreditar. Quando alguém declara "eu sou próspero" com fé, mesmo sem ver sinais imediatos, está regando a semente invisível. O subconsciente obedece e organiza circunstâncias para confirmar. Essa disciplina
É o que diferencia quem alcança a transformação de quem permanece preso ao ciclo de reclamações. É como treinar um músculo. Quanto mais se pratica, mais forte se torna. Outro ponto importante é perceber que persistir não significa esforço forçado. Não é necessário repetir centenas de vezes ao dia com ansiedade. O segredo está em declarar com convicção e manter consistência. Uma frase dita com fé é mais poderosa do que muitas ditas sem emoção. Persistir é manter a mesma direção, sem se deixar levar por contradições. É confiar que o universo está trabalhando, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Um erro comum é buscar provas imediatas. Muitas pessoas dizem, eu sou próspero, e esperam que o dinheiro apareça no mesmo dia. Quando isso não acontece, voltam a reclamar. Essa atitude contradiz a afirmação e interrompe o processo. Persistir significa confiar sem exigir provas instantâneas. É acreditar que a semente está germinando, mesmo quando ainda não se vê nada na superfície. O subconsciente trabalha nos bastidores, e os frutos aparecem no tempo certo. Exemplo prático. Uma pessoa que desejava mudar de carreira começou a afirmar: o caminho certo se abre para mim. Durante semanas nada parecia acontecer, mas ela persistiu sem contradições. Um dia, recebeu uma proposta inesperada que transformou sua vida. Se tivesse desistido cedo, nunca teria visto o resultado. Esse exemplo mostra que persistência é a ponte entre a palavra e a manifestação. Sem ela, as sementes nunca florescem. Portanto, a importância de persistir e evitar contradições está em manter a consistência das ordens enviadas ao subconsciente. Cada palavra é uma chave, e quando se mantém firmeza, as portas se abrem. Contradições fecham portas. Persistência as mantém abertas. O ser humano que deseja transformação precisa aprender a vigiar a fala em todos os momentos, não apenas em instantes de otimismo. E agora eu deixo um convite. Escreva nos comentários qual afirmação você está disposto a manter sem contradições, porque esse pode ser o primeiro passo para ver portas se abrindo em sua vida. Alinhar palavras com fé é compreender que não basta repetir frases mecanicamente. É necessário sentir a verdade por trás delas, acreditar que aquilo que se declara já existe no plano invisível e está a caminho de se manifestar. Quando alguém afirma, Deus abre minhas portas, com confiança, não está apenas pronunciando sons, mas ativando uma lei espiritual que responde à certeza. A fé é o combustível que transforma palavras em realidade. Sem fé, afirmações são apenas ecos vazios. Com fé, tornam-se decretos poderosos. Muitas pessoas cometem o erro de tentar controlar o como e o quando. Dizem uma afirmação e logo querem ver resultados imediatos, forçando situações, criando ansiedade. Esse esforço bloqueia o fluxo natural do universo. Florence Scovel Shinn ensinava que não é necessário forçar, apenas declarar e confiar. O universo sabe o caminho mais rápido e perfeito para materializar o que foi decretado. Quando se tenta controlar, cria-se resistência. Quando se entrega, o fluxo se abre. Um exemplo prático é alguém que busca emprego. Essa pessoa pode repetir: eu encontro a oportunidade certa com facilidade, e em vez de se desesperar, cultivar paz interior. Poucos dias depois, uma proposta inesperada surge. Não foi esforço forçado, mas o resultado da fé alinhada às palavras. O segredo está em soltar o controle e permitir que o universo organize as circunstâncias. A confiança abre portas que a ansiedade fecha. Outro ponto importante é compreender que fé não significa ignorar a realidade, mas escolher olhar além dela. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, a declaração feita com fé mantém o campo vibracional ativo. É como plantar uma semente e confiar que ela germinará, mesmo quando o solo parece árido. A fé é a certeza de que o invisível já está trabalhando, e as palavras são o instrumento que ativa esse processo. Persistir sem esforço forçado é também evitar a tentação de repetir afirmações com ansiedade. Não é necessário dizer centenas de vezes ao dia. Uma frase dita com convicção é mais poderosa do que muitas ditas sem emoção. O segredo está em declarar, sentir e confiar. Depois, soltar e permitir que o universo faça sua parte. Essa atitude cria harmonia entre palavras e fé,
abrindo espaço para manifestações naturais. Exemplo prático: alguém que deseja prosperidade começa a afirmar: a abundância flui para mim agora. Em vez de se preocupar com dívidas, cultiva a gratidão pelas pequenas bênçãos diárias. Essa gratidão fortalece a fé e mantém o campo vibracional positivo. Pouco tempo depois, surgem oportunidades financeiras inesperadas. Não foi esforço forçado, mas resultado da confiança no fluxo universal. É fundamental compreender que alinhar palavras com fé significa também evitar contradições internas. Não adianta declarar prosperidade e, ao mesmo tempo, duvidar em silêncio. O subconsciente responde ao que é dito com emoção verdadeira. Se a fé está presente, o comando é forte. Se a dúvida domina, o comando se enfraquece. Por isso, é essencial cultivar confiança interior, mesmo quando as aparências parecem contrárias. Portanto, alinhar palavras com fé é permitir que o universo trabalhe sem resistência. É declarar com convicção, soltar o controle e confiar no fluxo. Quando se une palavra e fé, portas se abrem sem esforço forçado. O ser humano que aprende esse princípio descobre que não precisa lutar contra a vida, mas apenas declarar e permitir. O universo responde à certeza, e cada palavra dita com fé se torna uma chave que abre caminhos invisíveis. Chegamos ao momento em que tudo se conecta. Ao longo desta jornada, você percebeu que as palavras não são apenas sons, mas decretos espirituais capazes de abrir portas invisíveis. Cada frase que sai da boca carrega uma energia criadora, e quando alinhada com fé, transforma circunstâncias. O ser humano que compreende esse princípio descobre que não é vítima do acaso, mas criador consciente da própria realidade. É importante lembrar que não existe neutralidade na fala. Cada palavra é uma escolha entre abrir ou fechar caminhos. Quando você declara: Deus abre minhas portas, está ativando uma lei universal que responde à certeza. Essa declaração não é apenas uma frase, mas uma chave que gira fechaduras que pareciam eternas. O universo inteiro se organiza para confirmar o decreto. A fé é o combustível que dá vida às palavras. Sem fé, afirmações são apenas ecos vazios. Com fé, tornam-se decretos poderosos que moldam o invisível. Quando você declara com confiança, o subconsciente obedece e reorganiza as circunstâncias. É como plantar uma semente e confiar que ela germinará, mesmo quando o solo parece árido. A fé é a certeza de que o invisível já está trabalhando. Persistência é o caminho que transforma palavras em realidade. Não basta declarar uma vez e desistir. É preciso repetir com convicção, mesmo diante das aparências contrárias. Cada repetição fortalece o comando. Cada palavra cria raízes mais profundas. O subconsciente, obediente, organiza a vida para confirmar a ordem. Quem persiste vê portas se abrindo. Quem desiste cedo permanece preso ao ciclo de reclamações. Gratidão é o complemento que potencializa as afirmações. Quando você agradece pelas pequenas bênçãos, fortalece a fé e mantém o campo vibracional positivo. Gratidão é a prova de que você acredita que o universo já está trabalhando. É como regar a semente com água pura. As palavras criam, a fé sustenta, e a gratidão acelera o processo. Agora é o momento de agir. Não espere circunstâncias externas mudarem para começar. Declare com fé: Deus abre minhas portas. Portas que nunca se abriam. Abriram. Repita, sinta, confie. Permita que o universo trabalhe sem resistência. Cada palavra é uma chave, e quando usada com fé, abre caminhos invisíveis. O poder está em sua boca, e o destino em suas mãos. Eu convido você a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você fortalece essa corrente de transformação e se conecta com conteúdos que podem ampliar ainda mais sua consciência. Cada gesto de apoio é também uma declaração. Eu escolho abrir minhas portas para o novo. Assim como as palavras criam realidades, suas ações também são sementes que geram frutos. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais esse tema, revelando como transformar afirmações em hábitos diários, que moldam não apenas circunstâncias externas, mas também sua identidade interior. Será um passo além, um gatilho de expectativa que pode levar sua vida a um novo nível de manifestação.